A pré-história, parte 2. Hoje nós vamos falar sobre o período paleolítico ou idade da pedra lascada, né? Do neolítico e a idade dos metais, tudo bem? Então, para começar, o paleolítico inferior, do grego paleos, que é igual ao antigo, e litos, que é pedra, né? É o período mais longo da pré-história. Ele abrange a fase das glaciações, quando prolongadas baixas na temperatura provocaram a expansão da calota polar, alterando profundamente o clima do hemisfério norte. A América do Sul também sofreu glaciações, mas antes que o homem se fixasse nela. Os geólogos identificam 4 glaciações no hemisfério norte. Elas começaram cerca de 60 mil anos atrás e se prolongaram intercalados com longos períodos mais cálidos, até perto de 10 mil anos antes de Cristo. Durante as épocas glaciais, os ancestrais do homem atual abrigavam-se em cavernas e viviam basicamente da caça. Às vezes, a escassez de alimentos obrigava ao nomadismo. Tá? O que é isso? Sair do lugar. Né? Eles ficavam um tempo no lugar, depois ia para outro e assim por diante. Tá? Isso é o nomadismo, tá? Os nômades. Para abater os grandes mamíferos que viveram nessas faces baixas, nessas baixas temperaturas, como assim? Os mamutes, rinocerontes, bisões, alces. Os homens começaram a organizar-se em grupos e a estabelecer laços de cooperação e solidariedade, pois disso dependia a própria sobrevivência da espécie. O maior passo dado pelo homem no Paleolítico inferior deveu-se ao Homo erectus, como a gente já viu. Trata-se da utilização do fogo, que lhe permitiu aquecer-se, obter iluminação à noite, afastar animais ferozes e cozinhar os alimentos. Inicialmente, os homens procuravam conservar o fogo resultante de causas naturais, como um raio sobre uma árvore ou um incêndio florestal. Depois, por volta de 500 mil a.C., passaram a desenvolver técnicas para produzir fogo. Os primeiros utensílios de pedra eram muito simples, daí o nome da Idade das Pedras Lascadas, dados ao período paleolítico. Tá? Com o decorrer do tempo, esse instrumental tornou-se mais elaborado, inclusive com a adição de componentes de madeira. Os utensílios primitivos, eles derivaram as armas de caça, surgindo então as lanças, facas, os machadinhas. E como a extensão territorial dos grupos humanos começou a gerar conflitos, os artefatos de caça foram adaptados para a guerra. O ser humano, desde sempre, fazendo a guerra. E no fim do Paleolítico Inferior, os homens de Neandertal começaram a sepultar os mortos nas cavernas ou em suas proximidades. Alimentos e armas eram enterrados com os corpos, denotando algum tipo de crença ligada ao sobrenatural. Alguns estudos dizem que o homem ele começou a perceber que depois de morto, esse homem ele voltava para a terra, ele era sugado, abre aspas, pela terra. Então, assim, daí a necessidade de devolver o ser humano para a terra. Isso aí é algo que a gente fazia praticamente por instinto. E no Paleolítico Superior, agora, de 40 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos, o Paleolítico Superior ele coincide aproximadamente com a última glaciação. O homem de Cro-Magnon, o primeiro Homo sapiens sapiens que conhecemos, que surgiu por volta de 40 mil anos antes de Cristo, é o representante característico do período. Essa subespécie de Homo sapiens dividiu-se em várias culturas locais, distribuída pela Espanha, pelo sul da França e pela Europa centro-oriental. Os Cro-Magnon ainda eram coletores, caçadores e pescadores. Seus instrumentos, porém, passaram por transformações. Como o gelo da glaciação dificultava a obtenção de pedras, diversos utensílios começaram a ser confeccionados com ossos, com marfim. Também tem o arco e a flecha, que surgiram nesse período. E
bem como arpões e agulhas, né? Como assim agulha? É, que eles costuravam as roupas deles, né? De couro e tal. Ligavam um pedaço de couro ao outro e faziam as roupas, tá? Em parte, devido ao longo tempo que passavam dentro das cavernas, mas graças, sobretudo, ao desenvolvimento da própria inteligência, o homem do Paleolítico Superior deram início à produção artística, pintando animais e cenas de caça nas paredes das grutas. Essa arte rupestre, isso é, pintada gravada na rocha, embora produzida de forma realista, possuía uma função mágica, porque ao executá-la, o homem acreditava estar assegurando caça abundante ao seu grupo. Nessa mesma época, começaram a ser esculpidas estatuetas femininas em marfim, com poucos centímetros de altura, que os especialistas hoje chamam de Vênus, do nome da deusa greco-romana do amor e da beleza feminina. Essas figuras eram dotadas de seios fartos, quadris exagerados, o que certamente as vinculava à ideia de fertilidade. Depois nós temos o período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. A passagem do Paleolítico Superior para o Neolítico foi marcada pelo término da última glaciação do Hemisfério Norte. Com o recuo das geleiras, o nível dos mares se elevou, as terras emersas diminuíram e o clima se modificou. Enquanto na Europa Central e parte da Europa Setentrional se tornaram temperadas, o norte da África perdeu sua umidade e a região do Saara transformou-se em deserto. O mesmo aconteceu em menor escala no Oriente, a Ásia Central. Diante disso, os homens e animais tiveram de migrar para os vales dos grandes rios. Paralelamente, ocorreu um crescimento da população humana, o que tornou mais difícil sua subsistência apenas com a caça, a pesca e a coleta de frutos e raízes. Esse fato fez com que os homens iniciassem sua sedentarização, começando a plantar trigo selvagem, cevada e aveia, selecionando as melhores sementes para o replantio. Ao mesmo tempo, alguns animais foram domesticados e o homem tornou-se o criador de bois e de ovelhas. Esse processo se iniciou lá na Mesopotâmia e é conhecido pelo nome de Revolução Agrícola, visto que a importância da agricultura sobrepujava largamente a do pastoreio. A passagem da economia de coleta para a produção de alimentos liberou parte das comunidades para atividades outras que não as diretamente ligadas à subsistência. Essa população excedente criou os primeiros aglomerados urbanos, protegidos por fossos e paliçadas contra ataque de outros grupos. Porque era muito comum, ter a disputa de terra. Até hoje ainda tem. E as novas condições econômicas e sociais provocaram mudanças tecnológicas. Para armazenar os cereais em recipientes, o homem deu início à cerâmica. Ao mesmo tempo começou a tecer o linho e a lã, com a finalidade de substituir as peles de animais, até então utilizada como vestuário. A matéria-prima mais importante para a confecção dos instrumentos ainda era a pedra, mas essa, depois de lascada, passou a ser atritada com outras pedras para se tornar mais aguçadas ou afiadas. Isso porque esse período recebeu a denominação de Idade da Pedra Polida. Se vocês puderem ver, são tipo umas pedras que elas parecem que são lisinhas. Em função da nova realidade, os homens se organizaram em comunidades estáveis. Essas eram estruturadas principalmente a partir dos laços de sangue, formando clãs. A posição do indivíduo dependia do grau de seu parentesco com o chefe do grupo. Como a terra era propriedade coletiva e as técnicas de plantio rudimentares, raramente havia excedentes de produção. Em alguns pontos da Europa, o início do Neolítico foi marcado pelo surgimento de monumentos megalíticos, isto é, formado por enormes blocos de pedra. Tais construções certamente tinham conotações místicas, combinando talvez com finalidades funerárias, pois a arte e a magia continuavam interligadas. Os monumentos megalíticos compreendiam 3 tipos: os menhires, que eram grandes pedras isoladas, posicionadas verticalmente;
o dolmens, né, duas pedras verticais que se sustentando uma terceira, posicionada horizontalmente, e os cromlech, que são pedras agrupadas em um ou mais círculos em torno de um dolmen, né? Então, vamos terminar aqui essa segunda parte, né? Porque pode não ficar muito grande, né? E na próxima aula a gente termina aí essa parte da pré-história, ok? Então, mais uma vez, fiquem bem, lavem as mãos, se precisar sair, usem máscara. Tudo vai passar, vamos ficar juntos.